Me diz uma coisa, você acha que a advocacia tá ruim? Que perdeu a credibilidade? Advogado tem em todo lugar, né? Você pensa isso da profissão que você escolheu? Pois é, eu tenho tanto amor pela advocacia, tanta gratidão por essa profissão que eu considero tão honrosa, tão maravilhosa. E a despeito do que muito se diz, né, sobre os advogados, que advogado é malandro, né? Aqui no Brasil tem essa coisa de desvalorização da advocacia. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, a advocacia, ela mudou a minha vida da água para o vinho. Tudo que eu tenho hoje na minha vida, eu devo à advocacia. Então, eu gostaria muito de contar a história da minha vida e que me fez chegar no ponto que eu estou hoje. Porque eu quero mostrar a vocês como vocês podem se reencontrar nessa profissão maravilhosa, se encontrar o amor, encontrar a paixão naquilo que vocês escolheram na vida de vocês como profissão. Gente, eu sou uma pessoa de família que não tinha nenhum recurso, uma família muito modesta, né? Tanto as minhas origens maternas e paternas, embora a minha família paterna até tenha, né, uma tradição lá no Rio Grande do Norte, onde eu nasci, e tem até políticos, né, na família, nós éramos, digamos assim, o lado pobre, né, dessa família. E do lado materno, a minha mãe, ela é do Tocantins, ela é filha caçula, os irmãos dela já eram muito mais velhos e ela veio do interior. E com 15 anos ela ficou órfã de mãe e ela chegou até a trabalhar como doméstica. Quando meus pais se conheceram, a minha mãe trabalhava para uma família. E ninguém da minha família, até eu ingressar em um curso superior, tinha um diploma de curso superior. Então, não havia essa perspectiva de crescimento através dos estudos. E o curioso é que eu era praticamente a neta caçula do lado materno e a neta primogênita do lado paterno. E tanto eu quanto o meu esposo, nós fomos os primeiros a termos curso superior. Meu esposo também é advogado. E nós fomos os primeiros da família a ter curso superior. E, obviamente, os primeiros advogados da família. Hoje, graças a Deus, eu tenho primos e outros parentes, primos de segundo grau, né, filhos de primos, né, como minha mãe era caçula, é a caçula da família, então os irmãos muito mais velhos, né. E o que aconteceu é o seguinte, gente, os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. E a minha mãe resolveu ir embora da cidade que eu nasci, Natal, onde ela tinha alguma estrutura. E durante alguns anos, eu acredito que minha mãe chegou a deixar de se alimentar, de perder alguma refeição para poder me manter. E depois ela se casou com meu padrasto, que foi quem me criou, mas a vida foi muito dura, sabe? Sempre foi muito dura, muitas dificuldades. Hoje eu moro no Mato Grosso, em Cuiabá, e quando nós chegamos aqui, no início da década de 90, nós chegamos tão endividados, com tantos problemas financeiros, que nós fomos morar em um quarto e sala, numa espécie de cortiço, e eu dormia na sala, no colchão, na sala, digamos assim, né? Era meio que uma sala e uma cozinha, assim, acoplada, no balcão, onde a empresa que meu pai trabalhava guardava as mercadorias. E não eram as mercadorias que iam ser vendidas, eram os equipamentos, as coisas velhas, descartadas, que precisavam de conserto. E a gente foi morar lá, de favor, durante os primeiros meses. E eu sempre morei
durante os primeiros anos em Cuiabá eu morei em periferia, eu morei em bairros distantes e periféricos da cidade. E eu também estudei em escola pública. Quando eu morava em Goiânia, gente, eu não vou contar tudo aqui que eu morei. Eu morei em Natal, Salvador, Goiânia e vim parar em Cuiabá. Mas enfim, antes de eu vir para Cuiabá, eu morei em Goiânia. O ensino era público, mas era um ensino muito bom. E quando eu cheguei em Cuiabá, quando eu cheguei em Mato Grosso, eu tive uma outra realidade. Eu senti pela primeira vez essa precariedade do ensino, a precariedade estrutural. Eu cheguei a frequentar a escola que não tinha carteira para criança sentar, tinha goteira na sala de aula. Então, assim, uma situação realmente muito complicada, que me fez cada vez mais perder a vontade mesmo. Eu não sentia vontade de ir para a escola, e para a escola era uma coisa, era um pesar para mim, sabe? E foi essa minha realidade durante muitos anos, até que eu conheci na minha adolescência, eu conheci as minhas melhores amigas, até hoje elas são minhas melhores amigas, duas delas são juízas, e elas tinham uma outra realidade, embora elas também morassem em periferia, a família delas tinha um valor muito grande no que diz respeito à educação. Eles priorizavam muito a educação na casa delas, e elas tinham oportunidades educacionais melhores do que a minha. Na minha casa essa realidade não existia, porque tanto a minha mãe quanto o meu padrasto, embora eles achassem sim que estudar era importante, principalmente o meu padrasto, ele não tinha essa crença de que o estudo realmente pudesse fazer diferença na vida de alguém, porque ele mesmo não estudou, né? Então ele foi aquela pessoa que saiu do interior do Nordeste, né, ainda muito novinho, e foi trabalhar, e tudo que ele conheceu foi através do trabalho duro, né? E a minha mãe também não teve oportunidade de estudo, parou o estudo antes de concluir o segundo grau. Então, por mais que houvesse, né, até algum incentivo para que eu estudasse, não havia essa cultura na minha casa, não havia, era tudo muito, né, olha, você tem que estudar para passar, você tem que estudar para passar. Então era essa cultura que eu tinha na minha casa, era essa realidade que eu tinha na minha casa, não havia muito empenho, né, quanto a isso. E tudo bem, essa era o que eles podiam fazer, e eles fizeram o melhor que eles puderam. Por mim, eu sou muito grata ao meu padrasto que me criou, né? Eu chamo de pai, inclusive. E embora eu tenha contato com meu pai biológico, mas foi ele que verdadeiramente me criou. E aí, o que aconteceu? Quando eu conheci essas minhas amigas, eu comecei a observar aquilo, eu achava tão bonito, né? Porque dentro do meu íntimo, eu sempre tive uma sede de conhecimento, e eu sempre tive uma vontade de mudar a minha realidade. Eu não sabia exatamente como, nem quando, nem, né, de que maneira eu ia fazer isso. Mas eu olhava ao meu redor, eu olhava aquela realidade, eu olhava aquela dureza, né, aquela dureza de vida, os meus pais sempre estressados, né, a minha mãe sempre muito preocupada, e qualquer coisa era tudo muito difícil. Se alguém ficasse doente, era só na base do chá, porque não tinha plano de saúde, não tinha dinheiro para comprar remédio. Eram situações assim que me deixavam realmente muito indignadas, e eu pensava no meu íntimo que eu não queria aquilo para mim, sabe? Eu não queria aquilo para mim. E quando eu via isso, eu fico até um pouco emocionada, porque foram períodos cruciais na minha vida, que foi até a minha adolescência, e que realmente teve um nível de dificuldade grande, e assim, me dói o coração muito pela dureza de vida que meus pais tiveram, né? Porque eu acho que a gente percebe, mas a gente não percebe ainda toda a realidade, né? E isso foi o que eu pude perceber. É claro que eu nunca passei fome, nada perto disso, mas era a realidade, né? Assim, era o que nós tínhamos. Lazer pra gente era tomar um refrigerante, né? Era poder comprar um sorvete, de vez em quando era o nosso lazer. Então, quando eu conheci essas minhas amigas, eu vi nelas esse empenho, e eu vi que elas estudavam em escola particular. Eu falei, gente,
só existe uma maneira de eu mudar essa minha realidade, é através da educação, mas eu preciso sair disso aqui, eu não sei como que eu vou fazer. E eu conversei com os meus pais e foi todo um processo mesmo de convencimento. E meu pai falou, não, tudo bem, eu vou fazer um esforço, eu vou te colocar numa escola particular no primeiro ano, né? No primeiro ano do segundo grau, que hoje acho que é ensino médio, né? E eu fui para uma das melhores escolas na época aqui de Cuiabá. Gente, eu sofri tanto, porque logo no primeiro dia eu não entendia bolhufas do que os professores estavam falando. Eles estavam falando grego para mim, literalmente falando grego. E eu olhava ao redor e eu via que estava todo mundo antenado, todo mundo, né, no pique ali do que estava sendo ensinado, e eu estava boiando, eu não tinha ideia do que os professores estavam falando. Então eu tive um prejuízo educacional muito grande e eu falei, não, eu não vou perder essa oportunidade, porque é muito sacrificante para o meu pai pagar essa escola para mim, e eu vou dar o meu sangue aqui. E realmente, no primeiro bimestre, os primeiros 6 meses, né, eu acho que eu cheguei a ficar de recuperação, não me lembro, de física, né, mas eu estudei tanto, nunca mais eu fiquei, e quando eu terminei o segundo grau, eu estava entre as melhores alunas, né, do terceiro ano. Mas eu não consegui ainda ter um desempenho para entrar numa universidade federal, e entrei na universidade particular. Foi muito difícil também, né? Como tudo era até então na minha vida, muito difícil. Não poderia ser diferente, com a minha faculdade também foi muito difícil para pagar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando eu pensei no curso, eu falei, meu Deus, que curso, né? As pessoas me perguntam, como foi pra você? Você sempre quis fazer direito? Não, eu cheguei a cogitar algumas outras profissões, né? Eu sempre gostei muito de história, sempre me interessei muito por coisas da humanidade. Então, eu cheguei a cogitar antropologia, mas aqui na minha cidade eu não tinha. Jornalismo, que eu também gosto muito de me comunicar, né? Me parece um pouco óbvio isso. E direito. E aí eu falei, não, eu vou ficar com direito, porque o direito, eu sinto que ele vai abrir o mundo pra mim, ele vai me abrir as oportunidades. E eu não sei porque eu tinha muito essa certeza, porque, como eu falei pra vocês, não tinha parente que tivesse nem curso superior, né? Muito menos na área do direito. Muita gente me pergunta, né, se eu tinha parente advogado, juiz, promotor. Não, gente, não. E ainda morando numa cidade que eu não tinha nenhum parente ainda por cima. Então, ainda que eu tivesse, eu estava fora, né, do contexto, estava numa cidade nova e tal. Então, eu fui fazer direito. E, gente, dali pra frente tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. E o que a advocacia me trouxe? Gente, a primeira coisa que a advocacia me trouxe foi meu marido, sabe? Foi o meu marido. Por quê, Lícia? Porque eu entrei na advocacia em 1999, no meu primeiro estágio, que eu sempre estagiei no escritório de advocacia. Então, eu sempre digo que eu entrei na advocacia em 99, quando eu ingressei na faculdade de Direito. E, através do estágio, frequentando o fórum, né, frequentando as repartições públicas ligadas ao direito, eu conheci o meu marido, né, que também era estudante de Direito e também era estagiário. Então, essa foi a primeira coisa que hoje, parando para pensar, a advocacia me trouxe. E por que não um direito, né? Um direito de um modo geral, mas se eu não tivesse ido atrás, conseguido um estágio num escritório de advocacia, se eu tivesse buscado em uma repartição pública, por exemplo, talvez eu não tivesse conhecido meu marido. Foi através de um estágio em um escritório de advocacia que eu conheci o meu marido, que é meu sócio e o pai das minhas filhas. Então eu diria que essa foi a primeira conquista, o primeiro grande ganho, porque eu considero, né, a família que eu construí um maior ganho, um maior patrimônio que eu tenho na minha vida, né? Então foi a primeira coisa. A segunda coisa, gente, eu me replico. E a segunda coisa, com certeza, foram as pessoas interessantíssimas que passaram na minha vida, que eu jamais
talvez jamais tivesse conhecido se não fosse através da advocacia. E novamente, a advocacia sim. Por quê, gente? Porque se eu tivesse escolhido uma carreira pública, talvez eu ficasse restrita a esse meio de servidores públicos, todos mais ou menos no mesmo contexto de vida, né? A advocacia não. A advocacia, ela te traz pessoas de todos os lados. Então você tem contato com grandes autoridades, com personalidades jurídicas, com mestres, professores, juízes, desembargadores, né? Enfim. E você tem contato com pessoas muito simples, muito humildes, que buscam você para poder viabilizar o seu direito, né? Para poder ter aquele direito reconhecido. E isso a advocacia faz pelo profissional de uma maneira fantástica. A terceira coisa que a advocacia me trouxe foi o resgate da minha autoestima. O resgate da compreensão da minha capacidade, de que eu era capaz, de que sim, eu estava no jogo da vida, e eu estava no jogo da vida com chances para ganhar. E por que eu falo isso para vocês? Porque eu ingressei no curso de Direito com uma sensação de derrota muito grande. Porque, como eu falei para vocês, eu me esforcei muito para me tornar uma das melhores alunas no ensino médio, né? Vislumbrando ingressar numa federal. E quando eu não consegui, e hoje eu sei que se eu tivesse tentado mais uma, duas vezes que fosse, eu teria ingressado, com certeza, numa faculdade federal. Me faltava muito pouco, né? Eu tive uma experiência agora com a minha enteada, excelente aluna também, excelente aluna. E por conta do nervosismo, inclusive acho que ela foi a melhor aluna da sala dela, ela não conseguiu passar no primeiro Enem. E aí ela foi trabalhando isso. E aí no segundo Enem, graças a Deus, ela ingressou numa faculdade de Direito Federal. Então eu sei que eu poderia, mas naquela época eu não tinha essa maturidade emocional e eu tinha muita pressa, né? Muita ansiedade para conseguir as coisas. E eu ingressei no curso de Direito meio que com essa sensação derrotista, sabe? Assim, questionando muito a minha inteligência, a minha capacidade. É como se tudo que eu tivesse feito, todas as conquistas, né, de ter saído de uma realidade tão negativa, educacional, não tivesse valor nenhum, por conta de um exame, que eu não tive a numeração, né, a numeração necessária para ingressar em uma das 40 vagas. Então, quando eu fiz o exame da ordem, ou seja, quando eu me decidi pela advocacia e fui quando eu estava finalizando o curso de Direito, né, fazer o meu exame da ordem, e eu passei no primeiro exame, eu falei, meu Deus, foi uma coisa tão maravilhosa, porque eu falei assim, gente, eu posso, né? Então, quer dizer que aquilo que eu achava de mim, que eu fiquei pensando sobre mim durante 5 anos, não é verdade, eu tenho capacidade. Eu tenho muita capacidade, aliás, né? Porque eu tive 5 anos também de muita dureza, né? Uma carga horária de trabalho muito grande, de cerca de 10 horas, contabilizando literalmente o tempo de trabalho efetivo. Eu nunca saía do estágio antes de 6h30, 7 horas da noite. Normalmente chegava atrasada na faculdade, tantas vezes sem jantar, né? Sem comer mesmo. E chegava em casa quase 11 horas da noite, tinha que pegar 2 ônibus para voltar para casa. Então eu tive a prova da minha capacidade ali, eu precisava daquela prova, e quem me deu foi a advocacia. Foi a escolha pela advocacia que me deu esse resgate, através de um resultado positivo de exame, né? Então eu ressignifiquei aquela experiência de passar por um exame e de não conseguir aprovação, eu ressignifiquei através do exame de ordem. E por fim, gente, eu não tinha como não deixar de dizer que é isso aqui. Essa aqui é a minha sala. Eu tô mostrando para vocês aqui. É um pedacinho da minha casa. Esse pedacinho da minha casa, eu acho que é maior do que o lugar que eu morei durante alguns meses quando eu cheguei em Mato Grosso.
Talvez seja esse tamanho, né? Talvez seja esse tamanho. Tá muito ocupado pelos móveis. Onde a gente morou, a gente nem tinha como colocar móveis, né? Então tinha uma cama, um sofá pra gente não sentar no chão e um fogão e a geladeira. Era o que nós tínhamos de móveis que poderíamos distribuir naquele espaço. Aqui eu tenho muito mais móveis, eu acredito, né? Mas as conquistas... gente, essa casa que eu tenho aqui, eu não vou mostrar ela pra vocês, não é essa a intenção do vídeo. Mas eu acho que as pessoas, elas precisam ver também um pouco do resultado, né? Eu acho que todo mundo é um pouco São Tomé, né? Que precisa ver pra crer. Essa minha casa, ela tem quase 1000 metros quadrados. E eu visualizei a minha casa quando eu era adolescente. Quando eu morava, eu contei essa história já algumas vezes. Quando eu morava num bairro muito nobre, já depois de muitos anos, quando eu fui estudar nessa escola particular, nós nos mudamos para um bairro nobre da cidade, mas nós morávamos de aluguel. E era uma casa que também não era boa, a casa muito boa, né? Muito melhor do que quando a gente chegou aqui. Mas também não era uma casa já bem antiga. Mas tinham casas maravilhosas e eu andava mais ou menos 6 quarteirões até o ponto de ônibus e eu passava na frente de casas lindíssimas. E tinha uma casa em especial que eu olhava todos os dias e eu admirava tanto. Eu achava aquela casa tão linda, parecia uma casa de boneca, né? E eu sempre ficava imaginando como será dentro de uma casa assim, né? Como será a vida das pessoas que moram numa casa assim? Aquilo era tão fascinante pra mim, né? E eu falava, gente, deve ser maravilhoso. E essa já é a nossa segunda casa, porque na realidade eu me formei em 2004. Em 2005 eu me casei com meu marido. Meu marido tinha 2 anos de formado, tinha mais tempo que eu de formado. E com um ano de formada, eu tive a minha primeira casa própria, essa conquista junto com meu marido. E ele 2 anos de formado, né? Um pouco indo fazer 3 anos de formado. E não era uma casa feia não, gente, era uma casa linda, era uma casa nova, tá? Era uma casa nova. É claro que ela tinha menos que a metade da metragem dessa aqui, mas era uma casa grande, eram 3 suítes. Era uma casa grande, era uma casa nova, era uma casa num condomínio fechado, como nós queríamos. Nós moramos lá por 7 anos, foi a casa que a minha filha mais velha nasceu e nós fomos muito felizes nessa casa. Nós chegamos a reformá-la e hoje faz 7 anos que nós compramos essa aqui. No melhor condomínio, para mim é o melhor condomínio da cidade. No melhor condomínio da cidade, quando eu entro aqui, eu falo, gente, parece que eu tô entrando em outra cidade, porque é um condomínio que eu também sempre sonhei em morar. Né, um empreendimento maravilhoso, realmente. E a casa é muito mais bonita do que aquela casa que eu olhava, que até hoje tá lá, e até hoje eu acho ela bonita, mas a minha casa é muito mais bonita. É claro, é a minha casa, né? E faz 7 anos que estamos aqui agora e estamos reformando, né? Então, assim, a advocacia trouxe isso na minha vida, na vida do meu marido, porque o meu marido também, ele veio do interior de Mato Grosso, numa cidadezinha chamada Juara. E a casa que ele morou, até bem pouco tempo atrás, era a casa que a mãe dele morava. Hoje, graças a Deus, ela tá aqui em Cuiabá. E ela comprou um apartamento lindíssimo, perto do maior shopping aqui, um dos maiores shoppings aqui da cidade. Tá vivendo muito bem. Mas era uma casa de madeira, toda de madeira, sabe? Tábua. Uma casa toda de tábua. E ele morou lá a vida toda até ele se mudar, e ele também morou de favor, morou nos fundos do escritório que ele estagiou, né? Então, tudo isso nós devemos à advocacia. Por conta da advocacia, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, nos tornamos pessoas cultas, nos tornamos pessoas que tivemos acesso e temos acesso a um conhecimento que a gente jamais pensou que nós poderíamos ter. Então hoje, para mim, por exemplo, fazer um mestrado,
Meu Deus, é tão maravilhoso estudar filósofos como Aristóteles. E, nossa, Lisiane, mas isso tem na faculdade, mas a faculdade, às vezes, também é muito superficial, né? E eu tenho, o estudo para mim é um valor muito, muito forte, muito forte. E poder fazer um mestrado, eu também devo à advocacia. Poder dar a estrutura que eu e meu marido damos às nossas filhas, sobretudo uma estrutura educacional, nossas filhas estudam numa escola bilíngue canadense, também foi a advocacia que nos proporcionou, né? A minha primeira filha, ela já nasceu numa situação de vida maravilhosa. Com 2 anos de idade, ela foi para a Europa. A gente brinca que ela tem o passaporte mais privilegiado da família, né? Porque eu e meu marido, nós só fomos para o exterior, e foi justamente numa viagem para a Europa, já com 32 anos, né? Com 32 anos, mas nós já tínhamos nossa casa, nosso escritório. Já, na verdade, a gente só demorou tanto para ir para a Europa, ou, aliás, para fazer uma viagem para o exterior, por crenças limitantes que nós tínhamos, né? Porque a gente nem parava muito para pensar nisso, e assim também o dia a dia, e dava um medo, sabe? Imagina, a gente não fala inglês, a gente foi aprender a falar inglês depois, né? E olha só, o estudo do inglês também foi proporcionado pela advocacia. Gente, são tantas coisas que a advocacia trouxe pra gente. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é o seguinte: não se apeguem a essa crença que é tão propagada negativamente sobre a advocacia. É você que deve abraçar a sua profissão. É você que deve oportunizar, abrir os braços a tudo que essa profissão maravilhosa, secular, pode fazer na sua vida. Acredita nisso, acredita nisso. Não existe mercado saturado, não existe dificuldade, não existe, sabe, nada de negativo que não vem apenas aqui. Não vem apenas aqui. É a sua crença que possibilita que tudo aconteça de bom e de extraordinário na sua vida. Em qualquer profissão que você escolher, você vai encontrar gente que vende brigadeiro e que compra casa e que compra carro, brigadeiro na rua, eu falo. E vai ter gente que vende brigadeiro em loja, dentro de loja física, e não consegue nem pagar o aluguel. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a advocacia mudou a minha vida, mudou a vida do meu marido. E ela pode sim mudar a sua vida para muito, mas muito melhor. Isso aqui pode ser muito pequeno para você. Você pode alcançar muito mais, porque o limite, quem dá é você. Então, gente, acredite, eu desejo a vocês, do fundo do meu coração, uma advocacia próspera, de muito sucesso, ou qualquer outra coisa que vocês queiram fazer na vida. E depois, só me conta.